hospeda Jesus, a expressão é muito legal, porque diz o texto que Marta recebe Jesus, ou recebe-o como convidado debaixo do seu teto. Isso é uma expressão muito interessante. Sabe por quê? Porque a tua casa é um lugar de intimidade. A tua casa é o teu lugar, é o teu cheiro, é o teu jeito de ser, é a sua maneira individual, é onde você deve viver bem, é onde você deve chegar, e ao abrir a sua porta você deve falar essa expressão: lar, doce lar. Porque ali é ambiente sagrado, é terra sagrada aquele lugar, lar, doce lar. E Marta então hospeda Jesus, trazendo Jesus debaixo ali daquele ambiente que é o ambiente deles, de intimidade. E o que é interessante é que Jesus muda um pouquinho a maneira de se relacionar com o sagrado, a maneira de se relacionar com o divino. E pensa, quando você faz o estudo do contexto antigo, como é que as pessoas se relacionavam com as divindades? Nos templos. Elas saíam debaixo do seu teto, elas iam para um lugar chamado o lugar sagrado, como acontece, por exemplo, aqui. Esse ambiente é um ambiente sagrado, um ambiente separado para o Senhor. Então era natural que a manifestação do sagrado acontecesse no templo. E seria natural que Jesus fosse para o templo de Jerusalém, explodisse o seu ministério ali, porque era um lugar que em alguns momentos do ano, alguns períodos, a cidade aumentava 10, 15 vezes o tamanho. Poderia ter aproveitado, né? Esse volume de gente, porque afinal de contas, né? Quanto mais gente, mais unção, não é isso? É isso? Não? Quanto mais gente, mais Deus está ali. Não. Mas o que nós temos aqui é uma liturgia com 3 pessoas. E no momento em que acontece então esse encontro, acontecem algumas coisas interessantes, né? O texto é claro, fala aí de uma outra pessoa, Maria, né? Que quedava-se, apesar do texto aqui dar a ideia de que ela foi lá e se assentou aos pés de Jesus, que a gente lê o texto em português, dá essa ideia, mas no texto original um pouquinho diferente. Por quê? Porque assim que Jesus entra, ele começa a ensinar, e é essa a primeira coisa que você tem que entender, e eu também, nós temos que entender de Deus. O nosso Deus é um Deus que alimenta. Quando Deus se faz presente, Ele começa a alimentar, Ele começa a falar, Ele começa a trabalhar com os nossos corações. Onde Deus se manifesta para a edificação. Deus é intenso, Deus é criador, Deus é um Deus que não tem limites para nada. Deus não joga a conversa fora. E quando sai a palavra Logos da boca de Jesus, Maria sofre a ação. É isso que o texto original diz. Quando você faz o estudo ali da análise do verbo, o verbo está na voz passiva. Maria foi sentada. Muda um pouquinho a maneira de você entender. Maria foi sentada. Como assim? Porque a palavra de Deus, quando bateu nela, levou ela a fazer uma coisa, e uma única coisa, e não tinha outra coisa a fazer senão Ouvir. se desarmar, senão se abrir, para tudo. Só que tem Marta, e a Marta, diz o texto lá, que ela está ocupada com muito serviço, né?
E o que é interessante é que esta é a visão exterior do escritor. O escritor, quando tem acesso à história, ao relato, ele tem uma visão de fora da Marta. Marta está ocupada. É uma expressão que pode ser compreendida como agitada. A gente sabe muito bem o que é isso aqui, ó, agitada, agitadinha. Uma maneira um pouquinho mais assim, elaborando um pouco melhor o conceito, ela está sendo desviada em sua mente, se alguma coisa está tirando, ela está mexendo com a cabeça dela, ela está distraída, essa distração leva a uma sobrecarga, ou seja, alguma coisa, obviamente, na mente e no ambiente, tirou ela, roubou ela, tirou ela do ambiente. Deus está se manifestando naquele lugar, a ponto de soltar uma palavra e essa palavra bater no coração de Maria e levar Maria a ser sentada, mas não teve o mesmo impacto em Marta. Então, o Deus que age em Maria, a manifestação de um Deus